Mais um vídeo do Lendo 5 Anéis, quinta edição. Hoje vamos continuar falando sobre técnicas. Eu já tive um outro vídeo falando sobre invocações, sobre catarse e possivelmente sobre Kiho, ou sobre Mahou já. E hoje vamos falar de técnicas de rituais, Suji e ninjutsu. São as mais fáceis do livro, elas não têm uma mecânica especial, fora a básica, a mecânica mais básica de todas, que eu reviso em todos os vídeos sobre as técnicas delas, tá? Elas estão presentes da página 212 a 227, sendo que no meio tem as páginas ali de Marou, é um pouquinho antes, tá ali meio que no meio as páginas de Marou. Eu acho que ali as anotações estão erradas, mas vamos lá. Rituais, primeiro explicando, como sempre, o que são técnicas. Técnicas são habilidades especiais do seu personagem que significa um treinamento avançado do teu personagem. Então, algo novo que ele consegue fazer. Rituais são cerimônias religiosas com efeitos esotéricos realizadas por religiosos de Rokugan. É todo tipo de cerimônia, tá, gente? Cerimônia do chá, por exemplo, que faz todo mundo no ambiente ficar melhor, por exemplo, é um ritual. Ele não tem necessariamente uma categoria mística a todos os rituais. Alguns, logicamente que eles têm uma percepção mística, mas não envolve poderes, shugenjas, kamis e mais um sentimento ali do momento. Os Suji são técnicas verbais e sociais para comunicação eficaz e manipulação social. Elas parecem ser utilizadas só por cortesões, como você vê aqui na descrição, como se fosse uma técnica de lábia, uma forma de eu especificamente ludibriar uma pessoa, mas ela também pode ser usada em combate, ok? Existem algumas técnicas que dão para ser utilizada em combate de Sujis, ok? E principalmente técnicas de comando, de exército, também são encontradas aqui. E os ninjutsu são técnicas secretas dos shinobis para operar operações clandestinas, ok? E o ninjutsu, lembrando que não existe ninjas, tá? Pelo menos é o que o clã Escorpião disse. E os Ikomas. Não acredito em ninjas. Mas elas existem no livro, não sei porquê, né? Vamos lá. Resumo sobre a estrutura de como que funciona uma técnica, tá? Isso aqui eu passo em todos os vídeos, então talvez se você viu os outros vídeos de técnica, vocês estão enjoados de eu falar isso aqui. Mas ela possui um nome, ok? É um nome para você poder se guiar. Um requisito, ela pode ser obrigatória para apenas um clã, obrigatória apenas para pessoa de nível tal. Ela descreve ali do ladinho do nome dela. E a gente tem o que seria aqui a questão dos requisitos é que se você ganhar ela na criação da ficha ou ganhar ela por seu currículo, usando esse símbolo aqui, você não precisa cumprir os requisitos, tá? Se teu currículo fala que você ganha ela, ok. Que você pode comprar ela, você ignora os requisitos, tá? Ou se você ganhar ela na criação. E aqui nós temos uma descrição, que é uma descrição mais narrativa. Depois um custo de XP, que geralmente é 3. Se ela não diz nada, é 3. Se ela diz, por 4 de XP, significa que ela custa 4 XP. Mas se ela não diz nada, é 3. E a ativação, ela pode ser uma ação. Então ela gasta uma ação para ser ativada. Ação de movimento, ação de ataque, ação de tal. Tem várias outras. Como uma atividade de interlúdio, então ela só ocorre nas cenas de interlúdio. Eu vou ter um vídeo explicando o que são as 3 cenas: cena de interlúdio, narrativa e dramática. E ao fazer um teste, isso aqui é uma ativação que você pode fazer durante um teste. Então ela pode descrever, por exemplo, ao fazer uma teste de cortesia utilizando ar, você pode ativar esse Suji, por exemplo. Então ele te deixa ali regrado. Tem que ser essa perícia com esse anel. Ou ele pode só obrigar você a utilizar uma perícia. Não necessariamente pode obrigar o anel. Depende da técnica. Um teste, ela vai te explicar o que você joga para fazer esse Suji, essa técnica funcionar, esse ninjutsu. Um alvo, uma posição, um objeto. Um alcance, até onde ela afeta, normalmente uma distância, e outros requisitos ela pode pedir, e aí ela descreve o efeito. Então vamos lá, falar primeiramente dos rituais. Como eu falei, eles são cerimônias religiosas. No geral, a maioria dos rituais são utilizados dentro de cenas de interlúdio, ok? É bem difícil que você veja rituais que não são cena de interlúdio, e existe a possibilidade de usar em outras cenas se o mestre decidir que pode, tá? Então se ele falou, pode utilizar, não tem problema, é algo curto, ok, você pode deixar ele utilizar, mas normalmente só em cenas de interlúdio. Então vamos lá, esse aqui é um exemplo de uma barreira limiar.
ela tem um requisito nível 1, ela tem uma descrição narrativa aqui, uma ativação, que no caso dela é como uma atividade de interlúdio, você pode fazer um teste de teologia NA2. Então ela já fala o teste, a dificuldade, fala que ó, usando água, ar, fogo, terra ou vazio, então você vai dizer qualquer coisa. Ele fala visando um limiar, portão ou outra estrutura, então aqui o alvo dela é um objeto, e alcance 0 a 1, então tem que ser próximo. Ele descreve, enfim, os seus efeitos, e aí os efeitos em si acabam tendo habilidades especiais, e tem várias coisas do tipo, novas oportunidades, o que você pode fazer gastando as oportunidades desta técnica. Isso são rituais, tá? Tem poucos no livro básico, mas alguns outros podem ir surgindo nos outros livros. Lembrando que aí na descrição nós temos o nosso servidor, e lá nós temos a compilação de todos os rituais, de todos os sujis, de todos os ninjutsus, de todos os katas, de todos os kirôs, de todas as invocações, de todos os mahou. Então vocês podem ir lá e acessar todos os rituais que vão além dos que estão presentes no livro básico. Sujis, como já falei para vocês, são técnicas sociais e eles possuem alguma regrinha extra, digamos assim. Eles afetam principalmente personagens próximos, então você tem que considerar que eles podem ouvir ou entender de alguma forma o que você está falando ou que você está sugerindo. Geralmente pessoas do alcance 0 a 4, mas lógico, se você tiver alguma forma de você estender a tua voz a mais pessoas, ele vai funcionar em mais pessoas, ok? Se você estiver impossibilitado de alcançar esse alcance 0, 1, 2, 3, 4, você pode fazer o SUS de uma forma mais... de um alcance menor, falando mais baixo, talvez, dependendo da situação. Em condições adversas, como ruídos intensos e mau tempo, essa condição também pode ser reduzida. Além de falar, o SUS pode ser transmitido por outros meios, como uma carta escrita, embora menos eficaz para mobilizar grandes grupos. Pode ser extremamente impactante para um destinatário específico. Com a aprovação do mestre, técnicas de SUS podem ser transmitidas à distância e no tempo, principalmente através de correspondência, tá? Então, essa é a única coisa especial que o Suji tem para você aprender. Fora isso, tá tudo naquela estrutura lá e no próprio Suji. Este daqui, ó, velocidade de Lady Shinzo. Ele é um Suji obrigatório apenas para... obrigatório não, no caso. Requisito é que você precisa ser um unicórnio e você precisa ter nível 2. Ele dá uma explicação narrativa aqui, uma forma de ativação, que no caso aqui você pode fazer um teste de sobrevivência vazio, então ele já te intui aqui o que você tem que fazer. Este daqui funciona como atividade de interlúdio, mas muitos sujos não são atividade de interlúdio, tá, gente? Um efeito, e aqui ele também mostra o que você pode fazer com as oportunidades que você tira. Bem simples. E por fim, temos o ninjutsu, ok? Ninjutsus, existem diversos no livro, ok? Então, você dando uma lida, quer dizer, diversos não, eu falo diversos em variedade, tá? No livro em si são 2 páginas. E aí ele explica aqui, embora existam, utilizá-las exige se desviar do caminho do Bushido, algumas práticas aceitam esse sacrifício em prol de sua família, clã ou império, né? Seus práticos não, praticantes, ok? Então, normalmente são atos desonrosos, então tenham cuidado ao utilizar isso na sua mesa, leia, veja o vídeo no caso, ou leia a página sobre honra, glória e status. Aqui então nós temos o Ferroada Mortal, de nível 2, ele tem então uma descrição narrativa, o veneno não é uma arma que um samurai honrado escolheria. Mas, e aí ele continua aqui, nós temos a ativação como uma ação de ataque, então você já vem aqui, ó, a ativação dele é como uma ação, vários dos que eu falei era um teste, eu também mostrei alguns que era atividade de interlúdio, então lembra sempre disso, tá? E aí ele fala, ó, você pode fazer uma dose de um veneno e fazer um teste de artes marciais ar NA3 usando como uma arma ocultável preparada visando um oponente, um personagem, no caso, dentro do alcance da arma. Então ele já listou o alcance, já listou o alvo, já listou o teste, tudo certinho. E aí ele descreve aqui o efeito. Neste caso aqui, o efeito, ele fala aqui também sobre a questão da arma escolhida. Aplique o veneno escolhido, no caso, em sua arma. E aí ele mostra aqui uma paginazinha que você pode dar uma explorada nas armas, nos venenos e tudo mais. Então, temos as novas oportunidades e isso é os ninjutsus. Então, vídeo simples, não são muito difíceis essas técnicas, mas ficamos por aqui e, bom, vamos partir para outras etapas do livro.